É, boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando e nós iniciamos a nossa live essa noite. Vou esperar o pessoal ir entrando. Quem for entrando, vai compartilhando a live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Em breve nós já vamos passar para a nossa palestrante da noite. O pessoal vai compartilhando a live para os grupos, para as páginas, que nós já vamos iniciar. Amém? Quero cumprimentar a todos que estão presentes com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês profundamente. Estamos iniciando a nossa segunda live da semana laranja. Ontem estivemos abrindo com chave de ouro, com a participação da tia Fabi e do tio Tonho. Quem assistiu foi uma bênção. Eu tenho certeza que famílias foram edificadas, vidas foram transformadas através daquela live. A presença do Senhor foi real em nosso meio. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus, ele também vai falar conosco poderosamente. Essa live vai ser para nossa edificação, para estar agregando no nosso trabalho. Eu quero apresentar a nossa palestrante de hoje, a nossa convidada especial, que é a Gislene. Oi, paz do Senhor. Paz do Senhor. A Gislene, pessoal, ela é lá da Regional de Neves, da Assembleia de Deus. A Gislene, ela é pedagoga, participa no projeto Claves, no projeto Justiça na Escola, certo, Gislene? Isso. É professora. Atualmente, a Gislene é coordenadora do Departamento Infantil da Assembleia de Deus da Regional de Neves e também coordenadora pedagógica na Assembleia de Deus do Tempo Central. Gislene, desde já agradeço por aceitar o nosso convite, está participando hoje conosco. Você tem liberdade para estar iniciando a live e que você venha ser instrumento de Deus para as nossas vidas nesta noite. Amém? Amém. Eu que agradeço, Damaris. Deus te Obrigada. abençoe. Eu agradeço o Amém. convite. Tá? E que Deus abençoe. Ontem eu assisti, estava muito bom Oi. mesmo. Foi É, bênção. E hoje nós vamos ontem, continuar. ontem Deus operou milagres no nosso meio. E eu E vi, eu não tenho foi certeza mesmo. que hoje, eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Hoje também vai ser uma live muito abençoada. Amém, amém. Então tá bom. Ó, então você tem a liberdade para estar iniciando a live. Pessoal, hoje o tema da live é família e proteção. E você está com a palavra, Gislene. Amém. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês.
É um prazer chegar na casa de vocês através dessa live. Que Deus, nesse momento, possa visitar, né, a família de vocês com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. É uma alegria, um prazer muito grande poder falar com vocês sobre um tema tão importante. Eu quero agradecer ao pastor regional, Joel, que Deus te abençoe a sua vida, pastor. E nós vemos a diferença quando um pastor investe no departamento infantil, quando o pastor investe na família. Ao pastor local, pastor Paulo, a nossa coordenadora Damares, a equipe que está ajudando ela, que eu sei que para fazer um trabalho desse demanda muitas pessoas, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e a cada família que vai participar conosco, que já está participando conosco dessa live, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fique até o final. Nós temos muita coisa para falar aqui. E se você tiver alguma pergunta ou surgir algum comentário, pode colocar aí, que nós vamos responder na medida do possível. O que eu não conseguir responder na live, depois eu respondo, tá? E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu convido agora vocês para nós fazermos uma oração, para nós iniciarmos o nosso estudo nessa noite. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ó Deus, nessa live. Meu Deus, neste momento, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada avó, cada tio, cada tia. Senhor, as pessoas que cuidam, meu Pai, das crianças, dos adolescentes. Meu Deus, aqueles que estão, ó Deus, neste momento, ó Pai, nos assistindo. Aqueles que irão assistir posteriormente, meu Pai. Que sejam edificados, meu Deus, pelos, aleluia, pelos assuntos que serão tratados, ó Pai. Que o Senhor nos dê direcionamento aqui nessa noite, meu Deus. Que nós possamos, ó Deus, Senhor, e de encontro, Pai, ao encontro às necessidades dessa família, meu Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor já está abençoando cada lar nessa hora. Eu sei que o Senhor já está, meu Deus, com as mãos estendidas sobre essa família nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor, neste momento, ó Pai, venha falar aos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos corrigir, ou nos orientar, ou nos exortar, ó Deus, naquilo que precisamos melhorar. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa equipe, pelos pastores, pela coordenadora. Meu Deus, porque são pessoas que se disponibilizaram para ser instrumento de proteção na vida de crianças e adolescentes. Que Deus abençoe, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a vida dessas pessoas envolvidas nesse trabalho. É no nome de Jesus Cristo que eu te louvo, te exalto e te agradeço, Pai. Amém. Aleluias. Desde já eu queria começando aqui em Marcos, no capítulo 10, vou ler um versículo. O versículo 6. Marcos, capítulo 10, versículo 6. Nós vamos falar sobre família e proteção. As nossas famílias hoje, elas precisam ser orientadas, elas precisam ter uma visão de proteção, elas precisam ter o cuidado ainda maior com seus filhos, porque o inimigo, ele vai mudando as estratégias de ataque. E hoje, o ataque do inimigo muitas vezes é bem sutil. E se nós não tivermos um olhar protetor, um olhar atento, a gente não percebe. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida, a forma como a gente foi criado, muitas coisas a gente precisa ir se adequando, porque a nossa geração era uma e a geração das crianças hoje é outra, né? É chamada de geração Z. É uma geração que, quando nasce, se você é uma criança de um ano e meio, se você colocar um celular na mão dela, ela sabe mexer em tudo quase.
E nós, até hoje, né, a gente tem muita dificuldade para mexer com tecnologia. Eles não. Às vezes a gente lê manual, baixa, vai no Google, pergunta como que eu faço isso, e mesmo assim tem uma certa dificuldade. Eles não, eles conseguem. São gerações diferentes, são gerações que foram se desenvolvendo de maneira diferente. Então, por isso, o nosso olhar de pai e mãe hoje precisa ser diferenciado. E como eu disse para vocês, a estratégia do inimigo vai mudando ao decorrer da história. E, infelizmente, eu fico muito triste que o inimigo hoje ele tem entrado nas famílias para destruir, para quando não é uma destruição assim muito visível, ele começa nas crianças, ele começa nos adolescentes, e quando a gente percebe, ele já fez o estrago com maneiras sutis, com setas, com brecha que às vezes nós mesmos damos, e vai fazendo um estrago na vida dessa criança, desse adolescente. E eu quero ler aqui, começando a falar sobre a família. Marcos 10:6 diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher. E agora eu faço uma pergunta para vocês: como estão as famílias hoje? Como estão como está a vivência dentro de casa hoje? Como são as famílias hoje? Qual é o comportamento familiar hoje? Nós vemos muitas famílias nessa quarentena, que as pessoas ficaram isoladas, se juntaram em família dentro de casa, que muitas pessoas não se conseguem conviver com o outro da própria família. Muitos esposos não conseguem conviver com a esposa, muita esposa não consegue conviver com o esposo, muitos pais não conseguem conviver com os filhos, irmãos que não conseguem conviver. Esse tempo que a gente trouxe, né, que nos trouxe para dentro da nossa casa novamente, é um tempo de reflexão, é um tempo de ajuntamento, é um tempo de união. Nós temos a nossa diferença com uns com os outros dentro da nossa casa, mas infelizmente a notícia que se tem é que o número de separação, o número de divórcio, o número de destruição de família aumentou com a quarentena. Por quê? Como estão as famílias hoje? E a Bíblia que ela mostra que a família ela é o projeto de Deus, é o projeto original de Deus. A sua família é projeto de Deus. A sua família ela é querida por Deus. Só que em contrapartida, o diabo quer destruir as famílias, porque ele sabe que se ele destrói a família, ele está destruindo um projeto de Deus. O que é a família hoje? A família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. Uma família, depois a gente vai falar sobre isso, sobre família disfuncional, uma família disfuncional, ela causa uma série de problemas na sociedade. Ela causa uma série de problemas na igreja. Então, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa proteger a nossa família. E aqui eu trouxe uma anotação que diz o seguinte: a família é a mais fundamental das relações humanas. É na família que nos fortalecemos, aprendemos princípios, valores e as diretrizes para a vivência em sociedade. É na família. E muitas vezes, com a corrida da vida, eu não sei como é aí em Sarzeto, mas aqui é uma correria, você trabalha, você corre daqui, corre dali. E às vezes essa parte dos princípios e valores vai ficando distante. O pai não tem tanto tempo assim para o filho, a mãe não tem tanto tempo assim para o filho. E aí ela não consegue passar esses princípios, esses valores, e aí o menino começa a aprender isso na escola, começa a aprender isso na mídia, com o coleguinha. E isso a gente precisa se preocupar. Quais são os ensinamentos que nossas crianças têm tido? A família, na sua forma original, ela está sendo devorada
pela corrupção dos bons. Ou seja, os bons estão muito cansados, muito ocupados e não tem tempo para isso. E Deus permitiu que nós passássemos esse momento de pandemia para a gente voltar a refletir sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre o que é mais importante, estabelecer prioridades. E é isso que nós precisamos fazer. E, infelizmente, nós vemos muitas famílias disfuncionais. O que é família disfuncional? Às vezes as pessoas pensam que é uma família que a criança é criada só com um dos pais, a criança não é criada com os dois, ou outros pensam que é quando a criança é criada por tio, a avó, não é isso. O que é família disfuncional? É uma família com presença de vários conflitos, má conduta, abusos continuamente e regularmente. Isso é uma família disfuncional. Nós vamos aprofundar nisso mais para frente. Na família também é aonde o coração humano é formado. Se você for olhar na Bíblia, Deus nos criou com duas necessidades básicas. O coração humano ele precisa de amor e paz. São duas necessidades básicas que o nosso coração precisa: amor e paz. Amor por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor e tudo ele fez em amor. E nos criou com essa necessidade de nos relacionarmos com as outras pessoas em amor. Então a gente precisa de ser amado e de amar. E a outra necessidade, por quê? Jesus é o príncipe da paz. Eu não sei se vocês já perceberam, tem muitas famílias que têm dinheiro, que têm várias coisas, várias posses, e muitas vezes eles não têm paz. Quantas pessoas tiram a sua própria vida por ausência da paz? Então, é no lar que a gente precisa encontrar isso, é na família que a gente precisa encontrar esse amor e paz. Talvez o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e lá fora está tudo muito confuso, está tudo muito difícil, mas quando ele chega em casa, quando ela chega em casa, ele encontra paz, ele encontra amor. Olha que bênção. Então, a nossa casa ela precisa ser um lar de amor e paz. Infelizmente, hoje a gente vive uma época onde se dá mais valor às coisas que se tem do que a gente dá mais valor ao que a gente consegue comprar, as coisas materiais do que se tem, do que amor, do que paz, do que harmonia. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas famílias, até mesmo no nosso meio, têm passado por esses processos. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos conversar sobre isso aqui e que nós vamos aprender e vamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo forças para endireitarmos as nossas casas. A nossa família ela precisa ser referência para essa sociedade perdida. A sua casa, meu irmão, precisa ser uma referência. Ela precisa ser um lugar de cura. Quantas pessoas estão por aí desesperadas, não acham paz, não acham amor, mas se na sua casa tem, que seja lá o lugar de cura. E hoje o Senhor quer curar famílias. Amém? E aí, falando da família, eu quero já entrar na parte da proteção. Para falar de proteção, primeiro eu vou falar sobre a questão da violência, né? Os tipos de abusos que existem e o que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças. Infelizmente, muitos desses abusos, às vezes, são cometidos dentro da própria casa. E para nós protegermos, a gente precisa conhecer
E para nós, nessa noite, Deus nos proporcionou esse tempo para que nós pudéssemos aprender e mudar, né? Porque muita gente participa, a pessoa, ela escreve muito, ela tem muito conhecimento, mas a prática é pouca. Naquilo que o Senhor falar ao seu coração nessa noite, que você possa mudar. Eu não conheço sua família, eu não sei o que se passa aí, mas quando eu estava preparando aqui esse material, Deus foi me direcionando algumas coisas. Então, que o Senhor, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Se for necessário, peça perdão ao seu filho, peça perdão ao seu marido, esposa. Faça concertos em família. Não é errado o pai pedir perdão para o filho, porque os pais também erram, mesmo com a intenção de acertar. Nós erramos. Todos nós erramos. Filhos, pedir perdão aos pais, porque os filhos também erram. E nesse ambiente de nos perdoar, de nos amar, de buscar a paz, nós teremos famílias fortalecidas, famílias melhores. E aí nós vamos falar do conceito de violência dado pela Organização Mundial de Saúde. Se vocês tiverem a pergunta, pode mandar, tá? O que é violência? Violência é o uso intencional da força física ou do poder real contra si próprio ou contra outra pessoa, contra um grupo, contra uma comunidade que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Ou seja, o que é a violência? Violência é o uso da força intencional. Vou dar um exemplo. Se eu estou andando na rua, eu esbarro em alguém, eu estou falando com força, eu estou andando e esbarrei em alguém, sem querer. Isso não é violência, embora você esbarrou com força na pessoa, porque você não tinha intenção de esbarrar nessa pessoa. Então, foi um acidente no percurso que vocês estavam caminhando. Agora, se eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa que eu não gosto muito e eu resolvo bater nela, assim, encontrar com ela, esbarrar nela de propósito, com o intuito de machucá-la, de fazer ela cair, só porque eu não quero, né, que aquela pessoa fique ali ou porque aquela pessoa me incomoda, isso é uso intencional da força. Porque eu tive intenção de empurrar a pessoa, de esbarrar na pessoa. Essa é a diferença. Quando você faz uma coisa não intencional a gente pode chamar de acidente, intencional é violência. Combinado? E nós vamos falar alguns tipos de abuso, que são também violência. Abuso é um nome dado a certos tipos de violência que acontece com a criança e com o adolescente. Tá? Tudo isso que eu vou falar aqui acontece com crianças e adolescentes. No nosso Brasil, infelizmente, grande número de denúncias desses tipos de abusos que eu vou falar para vocês, praticados contra crianças e adolescentes. O que é criança? A idade da criança é de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, antes da criança fazer 12 anos, antes do menino ou da menina fazer 12 anos, ela ainda é criança. Fez 12 anos, passa a ser adolescente. A adolescência, ela dura dos 12 aos 18 anos incompletos. Então, até os 17 anos, a menina é adolescente. Então, essa é a faixa etária. E o que é abuso físico? É bater, sacudir, arremessar, envenenar, queimar, afogar, sufocar ou outra forma de causar danos físicos à criança. E aí a gente entra em algumas questões que nós vamos. O que a gente precisa saber? Dar limite. A criança também ela não pode ser entregue às suas próprias vontades. Infelizmente, a gente hoje vive os dois extremos. Ou você bate, espanca, ou você não faz nada.
Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a dar limites. E, infelizmente, porque foi passado de pai para filho e chegou em nós pensamos assim, dar limite é bater. E eu vou mostrar para vocês que existem outras coisas que podem ser feitas sem ser bater, tá? Então, assim, isso que a gente precisa entender. Limite é você treinar a pessoa, treinar a criança, para que ela tenha um desenvolvimento de juízo, capacidade de autocontrole, senso de eficácia, autonomia e aquisição de comportamento adequado. Para a gente começar a dar limite, primeira coisa que nós, enquanto pais, famílias, precisamos fazer: ter regras claras. O seu filho ele precisa saber o que é aceitável e o que não é. Na sua casa, é aceitável mentir? E tem família que mentira para eles não tem problema. Eu estou falando assim, não indo para a Bíblia ainda, tá, gente? Porque na Bíblia a gente sabe que a mentira é pecado. E que o pai da mentira é o diabo. Eu estou falando de princípios e valores familiares. Se na sua casa não se aceita mentir, a mentira é um comportamento inadequado, você precisa deixar isso claro para o seu filho. Olha, aqui nessa casa nós não mentimos. Nós falamos a verdade, custe o que custar. É ensinar ele com regras claras. Olha, você também precisa falar sempre a verdade. E ensinar com exemplo, né, gente? Não adianta falar para o menino assim, aqui nós não aceitamos mentira. Mas o tempo todo os pais estão mentindo. Mais do que palavras, gente, exemplo. Ensine com seu exemplo. O que a Bíblia fala sobre educação de filhos? Por que eu estou falando um pouquinho disso? Porque nós estamos falando do bater, né? Infelizmente, muitos pais pegam o versículo lá na Bíblia, né? Fala que disciplina o seu filho com a vara e até mesmo espanca filho com vara. Eu sei de um caso, não fui eu que tratei, mas eu sei de um caso que o pai pegou a criança com a vara e bateu até arrancar sangue. Gente, isso é espancamento. Espancamento é crime. Cabe denúncia. E então a gente precisa nos policiar, porque, gente, os filhos são herança do Senhor. Deus te deu para você cuidar, para você ensinar, para você educar. Então a gente precisa pensar nas nossas atitudes em relação aos nossos filhos. Talvez você fale assim, mas eu apanhei. Eu também apanhei, gente, muito. Eu apanhei e não morri. Não, eu também não morri, eu estou aqui. Mas você já parou para pensar que se você tivesse tido uma educação diferenciada, baseada no diálogo, baseada nas orientações, você teria se desenvolvido melhor? Muitas crianças que apanham muito ficam mais revoltadas, mais. Se você começar a desenvolver na criança, né, essa capacidade de pensar nas próprias atitudes, de pensar naquilo que é correto, aquilo que não é correto, aquilo que é aceitável, aquilo que não é aceitável, começar a no próprio comportamento, essa criança ela vai desenvolvendo uma capacidade de pensar nas suas atitudes, não só dentro de casa, mas em relação ao outro. Repara para você ver, não é, eu estou falando isso aqui, não é generalizando nada, mas a maioria das crianças que apanham muito, toda a reação dela é bater. Ela não consegue resolver o conflito dela de uma maneira diferenciada, porque ela não consegue dialogar, porque ela não tem diálogo, ela só apanha. E tem vezes que se bate nos filhos, por causa de alguma coisa que ele fez, você bate, o menino chora, os meninos esperneiam. E depois você fala assim, por que você apanhou? Eu não sei. Se ele não sabe porque ele apanhou, ele não foi educado. Houve ali uma sessão de descarrego, onde a mãe e o pai descarregou a raiva,
sentir aliviado ou não, porque muitos pais batem e depois ficam com o coração doendo. Mas a criança mesmo não aprendeu nada com aquilo. Ela não foi educada com aquilo. Aí é um desgaste emocional dos pais, porque você descarregou a raiva, mas depois você fala assim, poxa vida, o que eu fiz com meu filho? Desgaste de força física e a criança não aprendeu nada. Entende? Eu costumo dizer que a gente precisa começar a pensar de uma forma racional. Quando você pisa no barro, né, atola o sapato no barro, na lama, se você for limpar o barro enquanto está molhado ali, você só vai fazer mais bagunça. Vai sujar mais, né, o seu sapato. Mas se você tirar o sapato, deixar ele secar ali, e depois for tirar o barro, vai ser tão fácil de limpar o sapato, só bater o barro solto e você limpa o sapato. E é assim que a gente precisa pensar nos nossos momentos de raiva. Infelizmente, a gente às vezes faz isso aí porque a gente não foi instruída a pensar o que fazer na hora da raiva. No momento de raiva, gente, se você esperar, e eu estou falando de coisa difícil, eu não estou falando de coisa fácil, esperar a raiva passar, respira. Pede um menino, vai para o quarto, menino. Vai para outro lugar. Espera a raiva passar. Quando a sua raiva passar daquele comportamento, daquela atitude, você vai lá e vai disciplinar o seu filho. Educar é uma coisa muito difícil, gente, porque hoje você educa ele, fala com ele assim, oh, meu filho, esse comportamento não é aceitável, isso que você fez não é legal. E pode ser que amanhã ele torne a repetir o mesmo comportamento. Gente, mas ser humano aprende pela repetição. Então aí a gente tem que ficar ensinando, ensinando. O que a Bíblia, em Provérbios 22:6, vai falar que ensina a criança no caminho. No caminho. É diferente de você ensinar o caminho. Quer ver a diferença? Por exemplo, se você está na rua e passa alguém perdido e te pergunta assim, aonde é a Igreja Assembleia de Deus de Sarzeto? Aí você está na rua assim, você fala, você vira à direita, vira à esquerda e segue adiante. Você ensinou o caminho. Agora, quando você, por exemplo, você está de carro, alguém te pergunta assim, não, eu vou te levar até lá, me segue. Aí você está ensinando no caminho, porque você está indo junto. Ensinar o caminho é quando eu pego a minha criança, põe na porta da igreja na escola dominical e falo com ele, vai para a escola dominical, daqui a pouco eu te busco. Esse é ensinar o caminho. Existe a escola dominical, você pode ir. Agora, ensinar no caminho é quando eu vou com ele. Entendeu a diferença? Qualquer dúvida vocês podem mandar, viu, gente? Deuteronômio 6:6 fala assim: ensine a palavra de Deus com persistência aos seus filhos. Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar, quando levantar. Salmo 78 vai nos ensinar a contar os feitos do Senhor aos nossos filhos. Provérbios 31:26 fala para a gente falar com sabedoria e ensinar com amor. Isso é o que a Bíblia está dizendo sobre educação. Então, assim, antes da vara, você ensinou o seu filho o caminho? No caminho? Antes da vara, você assentou com ele, ensinou, andando pelo caminho, no sentar, no levantar, no deitar? Antes da vara? Muitas vezes a gente peca nesses pequenos detalhes. Antes da vara, é importante ensinar a criança a admoestar, dar exemplo. Dar exemplo.
Às vezes a gente peca nessa parte, sabe por quê? A gente quer que o menino ora. Fala assim, ô fulano, você precisa de orar, vem cá, ajoelha aí, ora, tem que orar para levantar, tem que orar para dormir, tem que orar para comer. E às vezes o papai e a mamãe não ora. Ensine com o exemplo, papai. Ensine com o exemplo, mamãe. As palavras podem ensinar, mas os exemplos eles vão arrastar os seus filhos. Se você falar uma coisa e viver outras, ele vai fazer o que vocês vivem. Vamos policiar os nossos exemplos. Que tipo de influência que nós temos dado aos nossos filhos? Outra coisa, antes da vara, filhos precisam ter cheiro de pai, cheiro de mãe. Como assim? Ter carinho, ter colo, ter momentos de qualidade, uma brincadeira, um momento de conversa, um joguinho, um momento de culto doméstico. Seus filhos precisam ter contato. Agora está todo mundo em casa, mas quando voltar a rotina, separe nem que seja 10, 20, 30 minutos por dia. Se você puder, os 30, ótimo. Mais do que isso, beleza. Mas eu não estou falando só para a mãe, que talvez a mãe fique em casa, o pai chega de tarde e ele já chega cansado e não quer ter muito contato, não quer brincar, não quer fazer nada com os filhos, porque está cansado. É compreensível o cansaço. Eu sei que é difícil chegar do trabalho e tirar tempo para o filho. Às vezes você vê com tanta coisa na cabeça, mas o seu filho é o mais importante. O seu filho é mais precioso. A sua família é o seu maior patrimônio. Então, tire 10, 15, 20, 30 minutos, senta com esse menino, vai conversar com ele. Seja ensinar um para casa, seja brincar com alguns joguinhos, seja para ler a Bíblia, mas senta um pouco, conversa. Deixe o seu filho conhecer você. Conheça o seu filho. Então, para conhecer alguém, você precisa ter contato. Para conhecer alguém, você precisa ter diálogo. Faça isso com seu filho. Seu filho adolescente que fica lá trancado no quarto, só com o celular, só no joguinho. Faça isso, tenha contato com ele. É, crianças, crianças e adolescentes precisam ter memórias afetivas, que são construídas no tempo que passam juntos. Às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho dinheiro para uma boa roupa de marca, um brinquedo legal, essas coisas. Isso tudo passa. O que os nossos filhos precisam é presença. Hoje nós damos presente, mas não damos presença. E o que eles vão levar para a vida é a presença. Vocês conseguem lembrar dos momentos que vocês tiveram com seus pais quando você estava na infância? Isso que é importante. Crianças precisam de referência. Sabe, quando você abrir mão desse papel de ser referência para o seu filho, que Deus nos livre, que Deus livre as nossas crianças, mas quando você sai desse papel de referência, às vezes o traficante assume esse papel, o abusador assume esse papel, um papel que é seu. E aí, quando a gente abre os nossos olhos, às vezes pode ser tarde demais. Mas Deus hoje nos deu essa oportunidade porque nós estamos prevenindo, porque as nossas famílias serão protegidas, nas nossas famílias nós não teremos essas coisas, porque hoje o Senhor fala conosco que algumas coisas precisam ser trocadas de lugar. Algumas prioridades precisam ser trocadas. Efésios 6:4 fala assim, que os pais não devem provocar a ira nos filhos. Tiago 1:19 fala que não corrigir na ira. Depois vocês vão lendo o versículo por completo, que eu tirei só a ideia central do versículo. Provérbios 22:15 fala da vara da disciplina, correção. O que nós podemos usar como vara da disciplina?
Como o Senhor nos disciplina? Como que Deus nos corrige? Através dos ensinamentos, dos mandamentos. Nós somos corrigidos pelo Senhor a partir daquilo que Ele já nos ensinou. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E quando eles errarem, a gente mostrar com amor que a gente está ali por eles, mas que o erro dele não é aceitável. A gente precisa conversar com eles. Existem os chamados castigos que o povo fala, né? Ah, deixa sem uma coisa favorita. Aí, às vezes, tem os pais que falam assim, ah, isso não funciona, não. Nas palestras que eu costumo dar, e eu falo com os pais assim, pensa vocês, hoje todo mundo gosta de celular, todo mundo gosta de ficar conectado, né? Imagine você ficar um mês sem mexer no seu celular, porque você está no seu cantinho do pensamento. Resolve, resolve. Leva a refletir nas atitudes. Isso eu estou falando antes da vara. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, como nós estamos educando os nossos filhos. Seu filho está sendo educado ou ele está sendo espancado? Seu filho está tendo uma boa educação? Ele consegue refletir sobre as suas atitudes? Nós precisamos criar filhos fortalecidos, filhos que sabem refletir sobre as atitudes. Tem outros versículos na Bíblia que vai falar, mas quando fala da vara da disciplina, da vara da correção. Provérbios 29:15 fala da vara como repreensão. Nesse sentido, é no sentido de orientar, é no sentido de colocar no caminho, é no sentido de mostrar o erro. Então, que nós possamos também mudar um pouco a nossa postura. E outra coisa, existem várias coisas que podem trazer uma série de conflitos para a criança e para o adolescente. E aí, eu vou passar aqui para o outro tipo de abuso que existe, chamado emocional psicológico. É transmitir a ideia de que a criança não é útil, que ela não é amada, inadequada ou valorizada apenas na medida em que satisfaz as necessidades de outra pessoa, dentre outras características. O abuso emocional psicológico, eles trazem marcas, gente, em várias pessoas. Muitos adultos hoje têm revolta com os pais, muitos adultos hoje foram traumatizados com aquilo que foi falado na infância. E em nome de Jesus, eu peço a você, pai, você, mãe, que policie as suas palavras. Porque existe um ditado antigo, né? Ô, gente, eu não sou tão antiga assim, não, tá? Mas existe um ditado que eles falam muito assim: praga de mãe e pai pega. Não é praga de mãe e pai pega, é porque a Bíblia diz que as nossas palavras, ela têm poder. Então, se você maldiz o seu filho e espera que lá na frente ele seja, isso não vai acontecer. A nossa boca, ela precisa ser usada como fonte de bênçãos. Quando o seu filho tirar uma nota ruim na escola, aí ao invés de você ficar nervoso, bater, praguejar, você não sabe de nada, você é burro, é isso, é aquilo. Fala, meu filho, você não usou a sua inteligência. Você tem mais capacidade, vamos lá. Você consegue fazer melhor do que isso. Quando o seu filho faz alguma coisa de forma desajeitada, fala assim, meu filho, deixa eu te ajudar. Tem gente que fala assim, você é imprestável, você é preguiçoso, você não vai dar nada que presta, você não é nada na vida. E daí vai, na hora da raiva, vai soltando palavras, 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 palavras. E quantos adultos hoje que não conseguem passar numa entrevista de emprego por causa de palavras? Que eles foram acomodando aquele pensamento na cabeça e falam, realmente, eu não sirvo para nada. Não, realmente, eu não consigo aquele emprego, não. Não, eu sou burra. Nossa, fulano é mais inteligente do que eu.
Nossa, eu sou assim. E aquilo é porque foram falando, e ele acreditou. Quantos adultos nós temos assim hoje? Qual adulto que você quer formar, pai? Qual adulto que você quer formar, mãe? Eu não estou dando aqui receitas. Eu estou falando de coisas que às vezes a gente faz até sem perceber e acaba prejudicando o desenvolvimento de uma pessoa, trazendo traumas e aquilo que poderia ser de uma maneira diferente, a gente acaba destruindo lá na infância. Gritos, gente, evitem gritar com seus filhos. Muitas vezes grito, a gente, grita, então. Gritos não educam, gritos traumatizam. Sabia disso? Grito traz trauma. Há poucos dias, uma criança de 3 anos, ela pegou o kit, eu não estou com ele aqui agora, da tia Keila, kit protegido, e tem uma foto do pai e da mãe com alto-falante. É alto-falante, não, megafone, aquele põe na boca. E a criança no meio acuada. Aí ela foi e falou para a mãe dela assim, ó, eu fico triste quando você grita. 3 aninhos. Você, por exemplo, você lá no seu trabalho, você fez alguma coisa errada, você gostaria que seu chefe chegasse berrando para todo mundo ouvir que você fez aquilo errado, que você não sabe trabalhar? Não é uma coisa desagradável para gente que é adulto? Então, para criança também é. A gente precisa começar a pensar a criança como uma pessoa. Muitas vezes os pais, os adultos que lidam, né, que lidam diretamente com a criança, trata elas como se fosse um objeto ou um adulto em miniatura, um adulto pequeno. Gente, crianças são pessoas em desenvolvimento. Como pessoas em desenvolvimento, elas têm sentimento. Você acha que criança não acorda triste? Você acha que criança não fica mal-humorado? Você acha que criança não fica com raiva? Todos esses sentimentos que nós temos, adultos, que nos achamos os donos da razão, eles também têm. E eles precisam ter onde conversar sobre esses sentimentos. E que seja você, papai, que seja você, mamãe, seja você que cuide dessa criança, essa pessoa que ela possa falar sobre os seus sentimentos. Outra coisa que traz traumas, eu já falei sobre espancamento, eu falo de trauma psicológico, até emocional. Briga dos pais. Gente, eu sei que toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. E os relacionamentos com qualquer pessoa, não falo só de marido e mulher, ela tem seus entraves. Mas pai, mãe, não briguem na frente de seus filhos. Porque eles não conseguem uma forma fácil, não. Isso vai trazer trauma para essa criança. Quer saber de uma coisa? Esses dias para trás, atendi uma criança, o ano passado, quando eu estava no projeto, atendi uma criança e ela, muito queixosa, ela falou comigo e aquela naquele desespero. Aí eu falei para ela assim: vem cá que eu quero conversar com você em particular. Uma criança de 7 anos. Aí eu fui conversar com ela em particular e ela disse para mim assim: meu pai, mas minha mãe vai separar, que não sei o quê. E, sabe, naquela aflição, naquele nervoso, eu falei: calma, calma, vamos conversar. O que está acontecendo? É porque meu pai briga muito com a minha mãe e quando eu fizer 18 anos, eles vão se separar. Então, assim, aquela menina de 7 anos, ela ia gastar mais 11 anos para fazer 18 anos. Já vivendo na angústia de saber que os pais iam se separar por causa das brigas. Olha para vocês verem o que eles estão fazendo com a cabeça dessa menina. Então, gente, vamos policiar. Eu sei que vai ter pontos que vocês vão se divergir, mas que vocês escolham um momento só seus para fazer essas discussões. Não deixe que as crianças presenciem isso. Isso traz trauma para elas.
Abuso de autoridades por parte dos pais. É como se, tipo assim, eu mando, você obedece, você não tem direito de ficar no. Tudo meu é prioritário, você não. Isso é abuso de autoridade. Nós precisamos ter autoridade sobre nossos filhos. Mas quando eu uso isso para diminuir a criança, para trazer ela um sentimento de inutilidade, eu estou abusando da minha autoridade. Dá a ideia de que a criança não sabe de nada. Gente, olha, isso é tão sério, porque quando a gente estuda, né, no curso de pedagogia, e as escolas hoje, né, pelas bases que a gente faz, né, as bases nacionais, as diretrizes que a gente usa para dar aula, eles falam muito da gente observar aquilo que a criança já sabe. Que as nossas aulas, os nossos ensinos precisam partir do conhecimento prévio que a criança já tem daqui e dali. Então, se a própria escola ela é instruída a valorizar aquilo que a criança sabe, nós precisamos valorizar o conhecimento que a criança tem e, a partir daquilo, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que precisa ser corrigido. Infelizmente, a gente encontra muita criança que tem um ensino sobre sexualidade. Eu não estou falando de sexo, sexualidade é diferente. E os ensinos que essas crianças recebem é totalmente deturpado. Quem deve ensinar sexualidade, cuidado com o corpo, cuidado com a parte íntima, que nós vamos falar daqui a pouco, é a família, os pais. Só que às vezes os pais abrem mão dessa função, não sei porquê, muitos pelo medo, pelo tabu de conversar certas coisas com os filhos, e deixa que a escola ensine, deixa que a mídia ensine, deixa que o colega ensina. Só que cada um tem uma formação. E nem sempre eles têm os mesmos princípios que os seus filhos têm. E nós temos cristãos, princípios na palavra, princípios pautados na palavra. Então a gente tem que começar a nos portar de maneira diferente com os nossos filhos. Eu já falei na questão de não pensar nela como pessoa, ela é uma pessoa, a criança é uma pessoa. Não dar atenção às suas necessidades, sentimentos e emoções, ou não ouvi-las. Tipo assim, a criança está triste, a gente simplesmente ignora o fato dela estar triste. A criança está mal-humorada, a gente simplesmente briga com ela por causa desse mau humor. A gente não procura saber a raiz desse problema. Por que ela está mal-humorada? Por que ela está triste? Né? Então, isso acaba trazendo problemas emocionais e psicológicos. E nós queremos formar aqui uma geração saudável em todos os aspectos. A gente precisa pensar na criança. Quando a gente pensar na criança, a gente pensar o tipo de sociedade que nós estamos formando. Que a gente não vai estar aqui o tempo todo para continuar orientando esses meninos. Eles precisam ser ensinados para que, a partir de uma certa idade, ele já comece a pensar as boas decisões. Como ele vive, para ele viver em sociedade, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, respeitar o outro e ser respeitado. Não é só respeitar o outro. Ensinar o seu filho que é importante ele respeitar o outro, mas que ele também precisa ser respeitado. E muitas vezes os próprios pais não respeitam seus filhos. Eu não estou falando aqui de tirar a hierarquia pai e filho. Não, eu estou falando de respeito. É criança, é adolescente, seu filho, mas ele precisa ser respeitado como pessoa, como sujeito de direito, como diz a lei. E muitas vezes os pais não respeitam seus filhos e querem ser respeitados. Se você, na sua casa, na sua família, não respeita os seus filhos, quando o abusador chegar perto deles, eles já estão acostumados a terem seus direitos violados. Já estão acostumados a serem abusados o tempo todo. Entende a gravidade?
O mundo de hoje, gente, é muito complicado. Quando nós éramos crianças, não se discutia nada disso, não precisava, porque o mundo era outro. Era um tempo que o pai olhava para o filho já sabia que o pai queria dizer. E quando a mãe fala, chegar lá em casa nos acerta, nosso Deus, os tempos são outros. E nós, como pais, a gente precisa se reinventar, pedir Deus direção, pedir Deus orientação, como nós vamos educar os nossos filhos. Eu peço a Deus todos os dias. Eu tenho uma filha de 9 anos. E eu preciso, muitas realidades de muitas famílias, que ela é criada com um dos pais só. Aí você precisa ter essa contrapartida, você precisa ser o provedor da família e ainda. Isso não é fácil, gente. Não estou falando aqui de coisa fácil. E quantas vezes a gente erra enquanto pai, enquanto mãe? Quantas vezes você precisa chegar perto do seu filho e falar assim, filho, eu exagerei, me perdoa. Mostrar para o seu filho que você também erra. Que todos nós somos seres humanos e a gente erra sim. Mas e mostrar para o seu filho que é importante a gente reconhecer que errou. E se você, pai, se você, mãe, nessa noite se sentir tocado pelo Espírito Santo, e você perceber que precisa mudar algumas coisas, se você sentir que precisa melhorar em algumas coisas, não endureça o seu coração. Porque eu estou aqui falando dando uma palestra para vocês, mas quem faz a obra dentro do nosso coração nos convence daquilo que precisamos mudar é o Espírito Santo. Tá? Então, assim, se for preciso pedir perdão ao seu filho, peça. Abrace. Mostre ao seu filho que você está ali por ele. E eu não vou muito aprofundar no abuso sexual, porque eu vi que vai ter uma palestra específica sobre abuso sexual, mas eu quero falar algumas coisas e falar um pouquinho do projeto que eu trabalho. O abuso sexual é o quê? Forçar ou incitar uma criança ou um jovem, um adolescente, a tomar parte em atividades sexuais, estejam ou não cientes do que está acontecendo. As atividades podem envolver contato físico, incluir atos penetrantes e atos não penetrantes. Pode incluir atividades sem contato, tais como levar a criança a olhar ou a produzir material pornográfico, a assistir atividades sexuais ou encorajá-la a comportar-se de maneira sexualmente inapropriada. Muita gente acha que o abuso sexual ele acontece só quando há, né, a penetração em si. Gente, e eu vou falar para vocês de coisas que é muito sério. Nesse projeto, eu atendi tantas crianças que estavam tendo seus direitos violados, abuso de vários tipos, e crianças que sofriam abuso sexual. Gente, o abuso sexual ele traz marca para a vida toda. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito difícil. E hoje a gente ainda tem uma estatística muito triste no Brasil, que a cada 3 adultos, 2 sofreram algum tipo de abuso na infância. E hoje nós temos adultos que não conseguiram perdoar pai, não conseguiram perdoar mãe, não conseguiram perdoar os seus abusadores, que precisam de ajuda para isso. E nós temos o abuso sexual, ele acontece de várias formas. Quando, por exemplo, está uma família na sala assistindo uma novela, um filme, e naquele filme, naquela novela, aparecem cenas de sexo, e o seu filho está vendo, isso é um tipo de abuso. Mostrar para crianças fotos de pessoas sem roupas pornográficas, vídeos, isso é abuso. Expor crianças em atividades que elas não compreendem totalmente, sexuais. E é muito triste, sabe? Porque hoje nós vemos muitas crianças expostas à pornografia. O funk, gente, essas músicas são abusos.
Tem gente que grava as crianças rebolando até o chão, se expondo. Isso é um abuso, é um tipo de abuso. Outra coisa que eu quero que vocês me entendam, que eu não estou falando aqui que você tem que ter uma casa maravilhosa, com vários quartos, né? Se Jesus te der, amém, receba. Mas a casa que você tem, graças a Deus por ela. Se o seu filho dorme lá no mesmo quarto que você, porque você não tem outro lugar para colocar ele para dormir, então você não deve ter sua intimidade no mesmo quarto que a criança dorme. Porque isso também é um tipo de abuso. Porque você acha que a criança está dormindo e muitas vezes elas percebem o ato ali. A casa, gente, tem gente que tem o quarto da criança. E isso acontece muito com mãe, que às vezes vem com a criança da maternidade, aquele bebezinho todo indefeso, aí ela quer proteger, ela quer, né, cuidar, pôr mais perto dela para não ficar levantando o tempo todo, e põe no quarto. Olha, meu conselho é que não colocasse, mas você sabe como você conduz sua família. Mas tome cuidado, que você está expondo a criança a atividades sexuais que ela não compreende. Isso é muito sério, é um tipo de abuso. E nós temos os tipos de abusadores, né? Existem dois tipos de abusador. Um que é mais difícil de você descobrir, se o seu filho não for instruído, se o seu filho não for orientado, se você não for próximo do seu filho, talvez você nunca descubra. Ele aproxima da família, ou é alguém da família, tá, gente? Porque, olha, pai abusa, padrasto abusa, madrasta abusa, mãe abusa, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, avô, avó. Não tem, assim, estrela na testa, vizinho. Não estou falando para você ficar paranoico, com medo de todo mundo, mas a gente precisa ter um olhar atento sobre os nossos filhos, com quem deixamos, com quem eles brincam, ter um olhar atento, desenvolver uma comunicação de qualidade com seu filho, um diálogo, para que tudo que acontecer com ele, ele possa ter liberdade de te contar. Construir um relacionamento de amizade, de cumplicidade mesmo, para que, se Deus livre, guarde, aparecer uma pessoa dessa na vida dele, ele não tenha medo de chegar assim, papai, mamãe, aconteceu isso. E você possa agir antes que aconteça coisas mais difíceis. E esse tipo de o primeiro tipo de abusador, ele ganha a confiança da criança e da família. E depois ele ataca. Esse tipo de abuso é o mais difícil, porque ele tem a preocupação, esse abusador, ele tem a preocupação de desenvolver na criança um sentimento afetivo, um sentimento de confiança. Uma criança que sofre esse tipo de abuso, gente, é muito triste, porque ela se sente traída por uma pessoa que deveria protegê-la, que ela acreditava que ia ajudá-la. Ela se sente muito triste. Todo tipo de abuso é triste, né? Mas ela se sente muito assim, traída, né? Teve a sua confiança traída. E esse é o mais difícil, porque é difícil de acreditar. Aquela pessoa que toda a família tem aquele envolvimento, sabe que ele é gente boa demais, é uma pessoa acima de qualquer suspeita, e a criança conseguir falar alguma coisa assim. Eu estava dando uma palestra para pais numa escola, e eu falava que muitas vezes a criança até chega a falar do abuso com a mãe, mas a mãe fala assim: não, eu não acredito que você está acusando seu pai ou seu padrasto, isso é mentira sua, você está querendo roubar meu homem. Gente, já aconteceu isso, de mãe falar que a criança estava querendo roubar o homem dela, ou estava querendo atrapalhar a felicidade dela. Isso é muito sério, gente. E quando eu falava assim, aí teve um pai que levantou: isso não é mãe, isso é monstro, e não acredito que isso possa acontecer. Aí levantou uma senhora, ela deve ter uns quase 60 anos, na plateia, e falou assim: aconteceu isso comigo. Meu pai abusava de mim. Eu contei para minha mãe e minha mãe não acreditou.
É complicado, gente, é uma situação muito delicada. Então, a gente precisa ter um olhar atento sobre o comportamento dos nossos filhos e entender que quando uma criança chega a falar alguma coisa assim, gente, é muito sério. A gente precisa aprender a ouvir os nossos filhos. O segundo tipo de abusador, não vou aprofundar muito, né, como eu disse para vocês, são aqueles que atacam, às vezes matam e vai embora. São esse tipo aí. Ele chega, faz o que tem que fazer, não cria relação de amizade e nem nada e vai embora. A maioria dos abusos sexuais, gente, acontece nas relações intrafamiliares. A maioria delas. E quais são os sinais comuns apresentados pelas crianças vítimas de abuso? Regressão ao comportamento infantilizado. Ou seja, às vezes o menino parou de fazer xixi na roupa já. A gente não avalia isso aqui de forma isolada, tá? Que existem vários outros fatores, mas eu estou falando aqui de coisas que acende a luzinha. Ó, tem alguma coisa. Por exemplo, a criança volta a fazer xixi na roupa, a criança chupa dedo, choro excessivo, infantilização da voz, conhecimento sexual inapropriado para a idade. Um caso de um menino de 5 anos que eu atendi, que esse menino, na escola, se ele fosse ao banheiro e tivesse uma outra criança lá, ele já tirava, né, as partes íntimas para fora e fazia movimento como se ele estivesse tendo alguma relação. Isso com as crianças da idade. Então, era criança que estava sofrendo abuso. Só que para ele era normal, uma criança de 5 anos. Masturbação excessiva e visível, a criança pode se masturbar na frente de todo mundo, seja na escola, seja na igreja, seja onde for. Porque para ela é normal aquilo. Doenças sexualmente transmitidas, que pode acontecer em casos de penetração. Tentativa de suicídio, ser mais com adolescente. Depressão crônica, criança também pode desenvolver depressão, tá, gente? Terror noturno, a criança não consegue dormir direito. Aquilo afeta ela de uma maneira tão forte que, às vezes, ela pode ter pesadelos como se aquilo tivesse acontecendo com ela, naquele momento. Desenhos e brincadeiras sexualizadas. Um exemplo, quando você pede a criança para ela fazer um desenho, por exemplo, desenhe sua família. Todas as crianças, a tendência é fazer um desenho se ela identifica o menino e a menina, é pelo cabelo, pela roupa. Crianças abusadas sexualmente, geralmente elas evidenciam órgãos genitais. Então, já é um sinal. Outra coisa, baixo desempenho escolar, alteração de humor. Baixo desempenho escolar. De repente, o menino estudava, a menina tinha altas notas e, de repente, caiu isso, diminuiu isso. Crianças que eram totalmente extrovertidas, brincava, divertia, chegar na escola e tal. Aí, de repente, ele fica quietinho, não quer mais conversa, quer ficar no cantinho dele e não se interage nem com a própria família mais. E tem ao contrário também. Crianças que às vezes eram mais quietinha, mais na dela, e começa a ter. Se torna uma criança mais bagunceira, querendo chamar a atenção. Isso é um grito de socorro, porque ela está aí, aí o povo perde a paciência, ninguém quer saber o que está por trás daquele comportamento. E como a gente pode proteger as nossas crianças? Seja amigo do seu filho. Conheça os gostos do seu filho, conhece as preferências do seu filho, quem são os amigos. Escute com carinho e atenção. Ouça os seus filhos quando eles falam e quando eles gritam silenciosamente. Se você conhecer o seu filho, você vai saber quando ele está diferente. Quando algo não está legal, quando algo não está bom, você vai saber. Existem mães, as mães de antes, pelo abrir da porta, ela sabia qual filho estava chegando em casa. Que nós possamos resgatar isso.
Pelo andar do seu filho, qual que é o cheiro que o seu filho tem? Pelo andar, você sabe quem está chegando. Pelo abrir da porta, você sabe quem está chegando. Conheça o seu filho. Você sabe do que ele gosta? Quem são os amigos dele? O que ele não gosta? Conheça ele. Outra coisa, seja atento ao comportamento dele, tá? Isso eu já falei. E a mídia, gente, é um dos maiores abusadores de crianças e adolescentes no Brasil. Se você observar a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das leis que a gente usa muito, em Maio Laranja. Lembrando que Maio Laranja é o mês que a gente tem para falar sobre essa temática, a gente fala, a gente discute muito, e graças a Deus que esse mês nós discutimos muito isso, várias outras pessoas também discutiram. Mas quem protege criança protege o ano todo, é o tempo todo, né? Tá ali agindo como proteção. E você vê na mídia uma violação muito grande, né? Através dos desenhos, através das músicas. A gente vê o tempo todo a criança sendo exposta a conteúdo sexual, a conteúdos violentos, né? Por exemplo, um desenho que aparentemente é para crianças, Pica-Pau. Aquele Pica-Pau ele traz uma péssima lição para as crianças, ser preguiçoso, vigarista, sempre se dar bem, e violência. Olha para você ver a mensagem que a criança recebe. A gente precisa pedir a Deus, como pais, que nos ensine a assistir desenho com o olhar de nossas crianças. Porque existem mensagens em desenhos, em coisas que são voltadas para eles, que eles percebem e a gente não. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Vou avançar mais aqui. Continuando, né, falando como proteger a nossa criança, oriente os seus filhos sobre as partes íntimas. Gente, mostre para o seu filho que a parte íntima dele é importante como as demais partes do corpo. Oriente ele sobre o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Por exemplo, a minha parte íntima, ninguém pode brincar com ela. Eu posso usar as minhas mãos para brincar, eu posso usar as minhas pernas para brincar, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso correr, mas eu não posso brincar com as minhas partes íntimas, né? É isso mostrar para a criança, olha, se alguém quiser brincar com suas partes íntimas ou tocar de forma indevida, conta para a mamãe, conta para o papai. Conversa com ele. Essa parte é muito importante porque foi Deus quem criou, assim como Deus criou seus olhos, seu nariz, sua boca, assim como Deus criou seus braços, assim como Deus criou suas pernas. Deus criou as partes íntimas de uma maneira muito especial, por isso precisamos protegê-las. Aí uma mãe uma vez perguntou para mim assim: quando que eu devo falar para minha filha sobre parte íntima? Gente, quando que você deve começar a conversar isso com a sua criança? Sabe quando? Quando ela começar a entender. E tem crianças que com 1 ano e meio já tem uma, né, bem desenvolvida, tem criança que com 2 anos está bem desenvolvida. Não precisa se você dar o nome da parte lá certinha para uma criança de 2 anos, mas você fala assim, ó, essa parte aqui ninguém pode brincar. Sabe por quê, gente? Infelizmente, é, a gente vê muito abuso de menino pequeno também. Abusos de bebês. Então, a gente precisa orientar os nossos filhos desde pequenininho. Assim como a gente deve ensinar a Bíblia para ele desde pequenininho. Nós temos que ensinar, 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 ensinar. Educar é isso. É pesado, mas é gratificante. Vai chegar um tempo, papai e mamãe, que os seus filhos vão crescendo e já vão sabendo, e você não precisa ficar o tempo todo ali. Mas nessa fase que você, talvez seu filho está, ele precisa desse apoio, ele precisa ser mais orientado, ele precisa ser mais ensinado. Bons tratos. Gente, a violência, ela é aprendida.
Você aprende a ser violento, seja com a sociedade, seja dentro de sua casa, e você vai aprendendo esses conceitos de violência. Talvez você foi tratado a sua vida toda com palavras violentas, palavras ruins. Se isso você pode aprender, ou se isso foi passado de geração para geração até chegar a você, os bons tratos também podem ser aprendidos. Você pode chegar, não, chegou em mim, parou, não vou repetir esse comportamento, eu vou produzir bons tratos. O que é bons tratos? É se relacionar com a criança e adolescente de uma forma saudável. Então, gente, o que a gente pode fazer? Frases que produzem bons tratos. Dizer para o seu filho, eu gosto muito de você. Somos iguais e diferentes ao mesmo tempo, mas a sua diferença e a minha diferença faz a gente ser muito especial. Nós nos completamos. Se um filho é bom em matemática, o outro é bom em português, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Eles são diferentes, mas igualmente importantes. Entendeu? Seu filho é importante. Não deixe que tire isso de você. Na próxima vez você vai fazer melhor. Você pode dizer isso para ele. Na próxima vez eu sei que você vai fazer melhor. Você foi muito corajoso ao me contar isso. Parabéns. Você já deu parabéns para o seu filho? Desculpe. Obrigada. Por favor. Às vezes a gente, dentro de casa, a gente não pede as coisas por favor, né? Para os outros da rua, a gente fala, oh, meu amado, oh, meu querido, por favor, você poderia, por gentileza. Aí dentro de casa você não faz isso. Vamos começar a mudar a nossa fala dentro de casa? Quantas crianças que sonham ter o pai e a mãe que eles vê lá na rua dentro da sua própria casa? Gente, as pessoas que estão dentro da casa, que moram com a gente, precisam ser as pessoas mais bem tratadas, sabe por quê? É ela que cuida de você quando você está doente, ela que te suporta nos seus dias de mau humor, ela que está com você ali o tempo todo. Então, elas precisam ser melhor tratadas, serem melhor vistas. E, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que têm duas personalidades. Do portão para dentro é o Shurek, é um ogro. Do portão para fora, nossa Deus, que doçura. Quantas crianças que queriam morar na igreja, porque o pai que ela vê na igreja, a mãe que ela vê na igreja, não é a mesma que vê dentro de casa. Não é o pai que ela tem dentro de casa. Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensina a cuidar dos nossos. Quem são os nossos? A nossa família. A sua família é o primeiro ministério que você tem. Se você não sabe cuidar da sua família, se você não sabe lidar bem com os seus dentro da sua casa, como será? Né? Você pode dizer para o seu filho, jogou futebol muito bem, você tem essas qualidades, você é especial, eu te amo. Eu estava aqui esperando um potinho esvaziar, eu ainda vou fazer, vou mostrar para vocês, pode ser potinho de qualquer coisa, com tampa, você pode fazer um potinho para cada um dos seus filhos, né, encapado da forma da sua criatividade. E aqui dentro, você pode pôr palavras assim, eu sou especial, eu sou amado, e palavras boas. Sempre você dizendo para o seu filho, eu sou. Porque quando ele pegar para ler, ele vai saber, eu sou amado, eu sou especial. Você pode pôr também recadinhos para ele dentro do potinho. E sempre que ele quiser pegar para ler, ele vai sentir o tanto que você o ama. São atitudes pequenas. Potinho de qualquer coisa que você pode fazer. E eu quero, sabe? Não chegou nenhuma pergunta? Chegou alguma pergunta, meninas? Para vocês mandarem? E eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que comece a orar pelos seus filhos, a ficar mais perto dos seus filhos. Não
cuidem de seus filhos em momento algum. Lembra que eu falei dos dois tipos de abusador? O segundo tipo de abusador, ele está muito ligado aos ambientes. Como assim aos ambientes? Se seu filho sai sozinho para ir na rua, supermercado, fica na rua sozinho, na igreja ele sai, você não preocupa em ir atrás. Então, assim, aí a pessoa, o abusador vê a vítima ali sozinha, ele pega. Gente, em nome de Jesus, não descuide dos seus filhos em lugar nenhum. Foi numa festinha de aniversário? Se você quer levar o seu filho, saiba que a festinha é para ele, você vai ficar o tempo todo atrás dele. Infelizmente, eu já fui em muitas festas que os pais sentam e esquecem que tem menino. Você está deixando seu filho vulnerável. Quando a gente chega na igreja, eu sei que tem as professoras que cuidam das crianças, mas seu filho está lá e ele levantou e saiu da igreja, a professora não viu. Vai atrás. Não deixe o seu filho sair para ir no banheiro sozinho. Você não sabe quem está no banheiro. Não deixe o seu filho sair da igreja para ir beber água sozinho. Cuide dessa criança. Supermercado, padaria sozinho, sem a supervisão de um adulto. Não deixe sua criança vulnerável. Não deixe, proteja seus filhos. Proteja, esteja ali como um guardião mesmo. Como a galinha, né, que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Seja você, mamãe, seja você, papai. Esse amparo para os seus filhos. Proteja os seus filhos. Esteja de olho nos seus filhos, seja atento, conheça os seus filhos, converse com eles, brinque com eles, sirva a sua família. E eu queria, para finalizar aqui, lançar um desafio para vocês em família. Faça um momento especial na sua casa. E como sugestão, posso dar para vocês aqui, faça um jantar de gala para sua família. Vista a melhor roupa, coloque a melhor toalha, use os melhores talheres, né? Se der para fazer à luz de velas, faz um cartãozinho com um recadinho para cada um dos componentes da família, falando o quanto eles são importantes, o quanto você os ama. Coloque um fundo musical, faça um jantar especial. Não precisa ter ocasião especial, todo dia é especial, porque você tem uma família especial que Deus te deu, então todos os dias são especiais. E faça, tira foto, posta lá no grupo, né, da AD Sarzeiro, no Facebook. Tire esse momento, faça um jantar especial para a sua família, para os seus filhos. E mostre para eles quais são, né, a importância que cada um tem. Tá bom? E eu quero, Damaris, te agradecer e dizer que Deus te abençoe, que você continue nessa visão de proteção, que você continue lutando pelas famílias, pelas crianças aí de Sarzeiro, tá? Agradeço muito esse tempo que nós tivemos juntas. Obrigado pela oportunidade e precisando eu estou aqui. Tá bom? Seu áudio não está saindo aqui. Não estou te ouvindo.
Estamos com problemas de áudio. Quero agradecer vocês que estiveram comigo até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. A live possivelmente vai ficar gravada, que vocês assistam depois, né? Indique para as famílias. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar de uma forma grandiosa nesse Brasil. Uma pessoa pode mudar uma cidade, que seja você, que seja sua casa, que seja sua família. Venha fazer a diferença na sua cidade, venha fazer a diferença na sua igreja. Tenha certeza disso, que uma pessoa pode mudar uma cidade, tá bom? Então, tá bom. Voltei. Agora tá dando para ouvir? Agora sim. Eu achei que o meu áudio estava normal, mas desde já agradeço. Foi uma Amém. honra ter você conosco, participando, agregando da nossa Semana Laranja. Que Deus Amém. continue abençoando você e sua família cada dia mais, seu ministério. Amém. A palestra foi muito edificante para nós. Eu tenho certeza que os pais que estiveram acompanhando aqui conosco foram edificados também. E Amém. lembrando que a nossa palestra ela vai estar salva no Facebook, então as pessoas que não puderam estar presentes vai ter a oportunidade de estar acessando depois. Amém. Muito, e muito obrigado, Gislene, mais uma vez, e que Deus abençoe. Amém. Amém. Com Deus. Amém? Grande Com abraço. Deus. Tchau. Tchauzinho. Tchau. E lembrando, pessoal, que amanhã a gente continua a programação. Amanhã nós temos a presença da tia Sabrina e do pastor Samuel, que vai falar aí sobre a igreja e a importância da igreja no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu tenho um recado muito importante dos dois. Eles vão fazer um momento de dinâmica na live e pediram para os participantes já reservar aí, terem em mãos um elástico. Pode ser um amarrador de cabelo, que vai ser o material usado na dinâmica deles. E também os nossos palestrantes vão estar sorteando um brinde muito especial, um material muito edificante. Então, desde já, convido vocês para estar participando da nossa live amanhã com o pastor Samuel e a tia Sabrina, às 19 horas. E compartilha a nossa programação, compartilha para os seus grupos, para os seus amigos, para que possamos alcançar o maior número de pessoas e assim mais e mais vidas serem edificadas. Agradeço a todos que estiveram presentes na nossa live hoje. Que Deus abençoe vocês grandemente. E mesmo a live terminando, compartilha o link dela, para que quem não teve a oportunidade de assistir possa estar assistindo. E amanhã eu espero vocês aqui. Amém? Deus abençoe e até amanhã, às 19 horas. Tchauzinho.